Bem, amigos professoras e professores, estamos de volta com a nossa live sobre a educação das relações étnico-raciais no ensino de biologia. Sejam bem-vindas e bem-vindos. Mandem o convite para todo mundo que vocês acham que tem interesse em participar, em aprender, em comentar. Mandem aí para todo mundo. Vamos de volta com o nosso convidado, o professor Douglas Lerranja, para continuar com essa conversa, tá bom? Vamos chamar ele aqui. Aqui. E é isso, pessoal. A gente estava com problema nos comentários na primeira live, mas agora parece que regularizou, tá? Então, se vocês tiverem alguma pergunta que quiserem mandar nos comentários, pode mandar. Por exemplo, André, que falou que tinha uma pergunta aí desde a última live. André, conta aí qual é a sua pergunta. Diz aí pra gente o que é que você quer perguntar. Tem alguma coisa apitando aí. Acho que parou. Então, professor Douglas, eu tenho uma outra pergunta aqui para você, que é o seguinte. A gente falou mais cedo de duas leis. A Lei 10.639 de 2003 e a Lei 11.645 de 2008. Uma delas trata da inclusão da história e cultura africanas e afro-diaspóricas, afrodescendentes, no ensino. E a outra trata da inclusão da história e cultura indígenas. Como é que essas duas leis se relacionam entre si? Qual lei que deve ser levada em conta? Ou são leis diferentes, elas se complementam? Como é que é? Então, ambas as leis, elas modificam a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. Então, a Lei 10.639, ela veio antes, certo? Ela é de 2003. Ela Uhum. modificou a LDB, incluindo, então, lá no artigo 26A, lá, a obrigatoriedade do ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. Em Uhum. 2008, por vários motivos que talvez precisava de outra live, mas que tem a ver um pouco com como o Estado brasileiro ele, ele é falso em incluir essas questões do ponto de vista normativo, certo? Ele reage, ele é reativo. Então ele inclui, mas ao mesmo tempo a maioria dos políticos, das pessoas que estão envolvidas diretamente com os processos, muitos deles são até contrários, assim, né? Então, Uhum. eu teria que ter toda essa explicação, mas assim, em 2008 teve uma pressão também dos movimentos indígenas de que não, de que se, digamos assim, se aproveitasse essa modificação que já foi criada na LDB para incluir também a obrigatoriedade de história e cultura indígena. Então, o jeito, Uhum. digamos, mais fácil de fazer isso foi criar uma nova lei que modificava de 2003, que modificava a EDB. Então, Uhum. a modificação ela é muito pequena. É a mesma frase, inclui indígena, história e cultura indígenas. Né? Uhum. A Lei 10.639 em si, assim como a Lei 11.645 em si, elas não geram a mudança, ou não geraram a mudança necessária. Né? Eu acho assim, Uhum. que foi mais importante para as mudanças que aconteceram. Então, do ponto de vista das demandas do movimento negro, foi o parecer, as diretrizes curriculares nacionais para a educação das relações étnico-raciais. Porque Uhum. esse é um instrumento normativo para o sistema educacional. O outro é um dispositivo legal que permite com que o Ministério Público ou a sociedade civil acione o Estado, quando o Estado não Uhum. está fazendo isso. Agora, do ponto de vista mais qualitativo, do que deve ser feito, como as instituições devem se guiar, isso tem a ver com as diretrizes curriculares nacionais. Então, nesse Uhum. sentido, mudou muito o ensino de cultura, história indígena na escola? Mudou muito pouco. Por quê? Eles não construíram as diretrizes curriculares nacionais para a educação indígena, Uhum. mas eles construíram outro sistema de diretrizes, que são as diretrizes para as escolas indígenas.
Então aí mostra um pouquinho das diferenças entre os movimentos, né? O movimento negro, o movimento indígena na área de educação. Ao invés de ficar mandando questionários, se debruçando sobre criar um currículo para todas as escolas, do que devia ensinar, sobre a pluralidade tão grande que existe, né, entre os povos indígenas, eles acharam mais interessante se debruçar para construir o sistema de educação indígena específico. Né? Então, acredito que isso aí foi importante para essas diferenças que a gente vê na realidade. Né? Beleza, entendi. Que é uma pena, né? Porque, assim, deveria também ser difundida. A gente estava tendo algumas discussões lá no grupo de pesquisa sobre essa questão de, quando se trata de relações étnico-raciais, a gente também está falando dos povos indígenas. E, às vezes, muitas vezes, fica de fora dessa discussão. Sim, a pergunta do professor André foi a seguinte. Professor Douglas, alguns aspectos se esbarram na forma como os gestores de sistemas de ensino e suas respectivas secretarias de educação compreendem a relação das educações compreendem a educação das relações étnico-raciais. Outras vezes, por conta de interpretações pessoais e ou político-ideológicas, se omitem, não exercendo o seu dever público de se fazer implementar essas perspectivas. Como superar isso? Então, como superar essa questão da Secretaria de Educação, que às vezes não dão conta, não por questões político-ideológicas, porque também tem essa questão, né? Apesar da lei ser federal, a gente tem ainda em governos estaduais, governos municipais, que, por questões político-ideológicas, acabam não dando conta, não exigindo a aplicação da lei. Como é que a gente pode superar isso? Então, como é uma questão política, intencional, então eu vou direto no grão, certo? Porque se fosse uma questão de um professor que se recusa, um gestor, eu acho que seria um processo talvez de ele entender, compreender essas questões e chegar a se educar para compreender essas questões. Mas me parece que não é isso, certo? Então é o seguinte, eu acho que essa é a sabedoria do movimento negro, né? Então, essa é a sabedoria dos nossos ancestrais, dos nossos colegas aí que têm mais experiência, né? Quando uma demanda ela é institucionalizada, então existem mecanismos que também são institucionais de cobrar que isso seja efetivado. Então, assim, ó, a gente teve, né, declarações do tipo que o Estado é laico, mas eu não sou. Isso pode ser a visão de uma pessoa que está numa instituição, mas qualquer gestor que fira a lei, ele pode ser processado. Então, a pessoa ela pode não ser laica, mas a ação da instituição tem que ser. E existem mecanismos para cobrar isso. Então, eu vou falar só de um. Quando o sistema educacional, seja municipal ou estadual, ou municipal ou estadual, ele descumpre a Lei 10.639, o Ministério Público, seja ele estadual ou federal, é um bom mecanismo para acionar a Secretaria de Educação. Então, por exemplo, eu fui dar um curso em Minas, em Juiz de Fora. Como que esse curso foi criado? Professores e professoras acionaram o Ministério Público. A Secretaria Municipal de Educação não está cumprindo a Lei 10.639. O Ministério Público autuou a Secretaria Municipal, que teve que, ou o gestor vai preso, porque está descumprindo a lei, ou ele faz um termo de ajuste de conduta. E foi isso que fez lá. Aqui em São Carlos, aconteceu exatamente a mesma coisa. A Prefeitura Municipal não cumpria, foi autuado. Não, mas a gente não sabe como cumprir, a gente quer muito cumprir. Esse é o nosso sonho. Então vocês vão colocar. O juiz determinou quantos R$ 1.000 tinham que ser investidos num curso para os professores. E fizeram curso para todos os professores. De 11 cidades que assinaram o termo de ajuste de conduta. Então essa pode ser uma forma interessante. É o Ministério Público, né, seja estadual, né, ou federal, e o Ministério Público tem agido de forma muito colaborativa aí para fazer isso aí funcionar. Ótimo, isso é uma coisa muito boa para
Precisa saber. Então, fiquem ligados aí, use os mecanismos legais caso verifique que não está acontecendo. A Valeriana perguntou aqui, professor Douglas, por favor, indique bibliografia que tratem da Lei 10.179 no ensino de ciências. E a Ioni, acho que é Ionê, se não me engano. Gostaria de perguntar para o Douglas se ele pode falar um pouco de como relacionar a discussão sobre branquitude no ensino de conceitos da biologia. Meus estudantes são quase todos brancos mestiços. Então, sobre essa questão da bibliografia, bem, eu já posso indicar os trabalhos do Douglas, dê uma olhada lá, procurem nas bases de dados, os artigos que ele escreve e os livros também, procurem lá. Também procurem no banco de dados também do IMPEC, nos anais do IMPEC tem muito trabalho sobre isso, dê uma olhada, é muito importante. E Douglas, indica aí também. Para não ser, né, bairrista, vou indicar um da Bahia. Ó. Sim! Então, assim, é difícil aqui na live fazer isso, certo? Mas a gente pode combinar de deixar um link, né, para quem quiser. A gente faz uma coisa específica assim, a gente pode mandar. Mas é isso, existe já uma bibliografia que vai crescendo no Brasil. Então, nós não somos muitos, certo? Por enquanto, mas a gente está crescendo no número de pesquisadores, né, do ensino de ciência e biologia que tem publicado trabalhos nessa área. Aqui é o livro que foi organizado pela professora Bárbara Carini e a professora Catemari Rosa, que é especificamente no ensino de ciências. Esse aqui a gente publicou não faz muito tempo, chama Decolonialidades em Educação e Ciências. Tem também vários capítulos sobre essa questão. Então, assim, eu só queria dizer que está aumentando a bibliografia e a qualquer momento, se quiser entrar em contato com a gente mais pessoalmente, mandando e-mail, né? Aí a gente faz uma lista com mais calma. Já tem bastante coisa. Eu vou aproveitar a oportunidade e falar o seguinte. Primeiro, um beijo para a Bárbara e para a Catemari. São duas cientistas maravilhosas e que fazem um trabalho fantástico com a educação dos assuntos étnico-raciais. Vou aproveitar também para fazer um merchan, que é o seguinte. Nosso grupo de pesquisa está construindo uma plataforma online, que é a plataforma Sarah Bartman, que vai trazer conteúdos para a educação das relações étnico-raciais no ensino de ciências. Assim que estiver pronto, a gente vai divulgar aí nas redes sociais, mandar para todo mundo o site, para vocês olharem, vocês vão ter acesso a uma série de materiais e documentos, um bocado de coisa que a gente está produzindo para colocar nessa plataforma. Então, fiquem atentas e atentos quando ela for lançada, para vocês aproveitarem esse material. Então, Ionê colocou aqui, você pode falar um pouco sobre como relacionar a discussão sobre branquitude no ensino de conceitos de biologia. Bom, eu acho que é realmente uma questão complexa, né? Porque teria que entender um pouco o conceito de branquitude, mas de qualquer forma, nos cursos que a gente fez e realizou, uma coisa que eu percebo é que quando os professores e professoras se engajam de verdade nessa discussão sobre os pertencimentos, sobre como se forma o pertencimento, né? Como a gente chega a pensar que eu sou negro, o outro chega a pensar que ele é branco. Então, num processo formativo, quando isso ocorre, os professores, que são professores que não tinham um pertencimento claro, né? Então, que estavam na branquitude, certo? Então, que acreditam que eles não fazem parte de nenhuma raça humana, são desracializados. E eles simplesmente fazem parte da humanidade. Então, eles começam a repensar isso. Começam a refletir sobre sua própria ascendência, sua própria ancestralidade. Começam a pensar um pouco como eles chegaram a essa conclusão de que eles são brancos. Isso é um processo de reeducação das relações étnico-raciais também. E ele pode chegar, então, a talvez isso que seria discutir esse conceito da branquitude, certo? Então, no contexto dos meus colegas, né,
professores de biologia. Então, eu acho que entender a história do conceito de raças humanas, o papel das ciências nessa construção e tal, é uma boa porta de entrada para essa discussão, né? E agora ela tem que ser complementada, porque a ideia que muita gente faz é, bom, então não existem raças humanas do ponto de vista biológico. Isso reforça esse pensamento de que eu não pertenço a raça nenhuma. Uhum. Então precisa ter uma outra discussão que é um pouco mais do ponto de vista sociológico. Então a gente precisaria de um trabalho, né, mais transdisciplinar, eu acho, no qual a gente vai ter colegas da área de biologia, colegas da área de história, colegas da área de sociologia conversando. E aí isso vai, eu acho, gerar um ambiente aberto o suficiente para se discutir isso, né? Então, para vocês terem uma ideia, eu estava conversando com uma estudante e ela responde a um questionário de que ela respondeu que ela é branca, no questionário. E aí, uma das perguntas que a gente fez depois para o grupo é se já sofreram discriminação. E ela fala, eu já sofri discriminação, né? Me chamavam de japinha. Tá certo. Então, ela é uma pessoa de ascendência asiática, né, japonesa, que se auto-identifica como branca no questionário. Então, a partir daí começa um processo identitário, não tem como. Porque ela começa a refletir sobre a auto-identificação dela como branca. E que a auto-identificação dela não funcionava, porque se eles chamavam ela de japinha, porque eles não consideram que ela é branca. Quer dizer, então, é um processo, então, assim como ocorre para os negros, né? Como a heteroidentificação tem impacto na sua autoidentificação, ocorre também para os brancos, mas precisa ser um ambiente no qual o conhecimento seja compartilhado, né? Então, não é simples, não. É bastante difícil, inclusive, mas muito importante, né? E aí, ao tratar desse ambiente, é preciso lembrar que não só a questão do ambiente das pessoas, mas também é uma questão temporal. Por quê? As questões raciais elas não emergem só em novembro. Elas não emergem só lá no dia 20. As questões raciais elas estão presentes na escola o tempo todo, cotidianamente na sala de aula, nos intervalos, dentro das famílias dos alunos. Então, se elas estão presentes o dia todo, elas precisam ser tratadas também cotidianamente. Sempre que o professor perceber que existe uma oportunidade de trabalhar com o tema, de educar para as relações étnico-raciais, isso deve ser feito porque é numa oportunidade dessas que a gente pode construir relações mais positivas entre os estudantes, entre estudantes e professores e tudo mais. O professor Walter colocou também aqui uma pergunta, ele também fez uma pergunta bem grande. Ele colocou o seguinte: existem dados ou resultados concretos de como a comunidade preta está na prática se beneficiando dessas discussões sobre a educação das relações étnico-raciais, feitas principalmente na universidade? Tenho acompanhado já há algum tempo muita discussão, algumas práticas feitas por alguns professores na escola básica, mas e aí? Como as humanidades pretas, jovens e adolescentes têm respondido a essas questões? Como isso tem efetivamente transformado a vida desses jovens e desses jovens pretos? Sinto falta de dados sobre resultados. Nós, pretos, já estamos cansados de teorias desprovidas de práticas. As ações desenvolvidas até agora têm quais resultados como resposta? Onde posso encontrar esses dados? Então, assim, existe um levantamento de como a educação das relações raciais está interferindo na vida de jovens pretas e pretos? Existem várias evidências, digamos assim, né? Mas um levantamento único, eu acho que não existe. Então, o que existem são levantamentos, eu acho, mais locais. Então, quando a gente tinha governo, né, no país, a gente tinha governo, tinha Ministério da Educação, foi criado que era um grupo de acompanhamento da implementação das diretrizes nacionais
curriculares para a educação das relações étnico-raciais. Foi feito isso. Esse grupo fez uma série de levantamentos sobre essa questão, se estava chegando nas escolas, como é que estava chegando nas escolas. Tá? Então, essa é uma das poucas pesquisas assim grandes feitas no país inteiro, porque era feita pelo próprio Ministério da Educação. Né? Uhum. Então, depois isso foi desmontado, né? Depois de 2016 foi totalmente desmontado tudo isso, né? Nessas mudanças de governo. Mas então, o que a gente tem são esses trabalhos de pesquisadores, um pesquisador em uma cidade ou a partir de uma experiência. Então, eu vou falar assim, da minha experiência, para não falar de uma pesquisa ou de várias que existem. Né? Ó, aqui eu tenho uma disciplina que é Educação das Relações Étnico-Raciais no Ensino de Ciências. E o impacto nos estudantes negros que participam da disciplina é muito positivo. Então, eu percebo na minha experiência como professor do ensino superior o que é abrir um espaço para discutir as relações étnico-raciais de uma forma positiva num curso na universidade. Tem um impacto muito grande o fato dos estudantes estarem aprendendo coisas no curso de graduação deles que tem a ver com as vivências deles. E que são conteúdos que não fazem eles terem... Assim, que produzem um pertencimento positivo. E isso tem um impacto muito positivo para os estudantes do curso de Biologia aqui da UFSCar, que são negros. Né? Então, eu acredito assim, que em todas as instituições que têm feito um trabalho desse tipo, e esse trabalho é bem feito, tem um impacto na vida dos estudantes, das estudantes negros. Isso muda o genocídio da população negra no Brasil? Não muda. Infelizmente, a nossa situação, né, a situação da população negra no Brasil, é um conjunto de fatores que vai muito além da educação. Então, tem a ver com a segurança pública e a violência de Estado, tem a ver com questões relacionadas à saúde, tem questões relacionadas a emprego, né, e ao mercado de trabalho. Então, assim, não é a educação das relações étnico-raciais que vai acabar com o racismo no Brasil ou que vai fazer com que a experiência de ser negro no Brasil ela seja positiva. Porém, em todos os casos que eu vi, né, e que as pesquisas que eu li, em que um trabalho de reeducação das relações étnico-raciais bem intencionado, bem organizado, com conhecimentos científicos e bem aprofundados, quando isso ocorre, tem um impacto muito positivo nos estudantes. Então, um caso só eu vou contar, porque senão a gente vai ficar aqui até meia-noite. Então, um trabalho feito numa escola aqui, na quarta série, quarto ano, perdão. Quarto ano do ensino fundamental. A professora faz um trabalho de reeducação das relações étnico-raciais. Esse estudante, que era estudante do quarto ano, um menino negro da escola, que nunca tinha escrito nada ainda e não falava, ele vai falar uma frase, né, durante o trabalho. Essa frase é assim, ó, eu quero ser o rei, porque era uma peça de teatro de um rei africano. Né? A professora se assustou, porque foi a primeira vez que ele falou. Sabe qual foi a segunda frase? Ela falou assim, nossa, que bom, você vai ser, né? Foi a primeira vez que você falou na sala. É a primeira vez que eu tive o que falar. Esse estudante, ele começa a escrever nesse projeto, no quarto ano. Por quê? Porque ele não tinha sobre o que escrever. Então, no fundo, ele via, a escola não diz nada sobre a minha vida, sobre a minha pessoa. Quando se começou a trabalhar a questão, então, era isso, contos africanos, parece uma coisa tão simples, né? Um conto sobre o rei africano. Então, assim, eu não sou inocente nesse sentido de achar que a educação vai resolver todos os problemas da população negra, mas eu tenho certeza absoluta que
nos lugares onde um processo desse tipo ocorre, os estudantes eles são beneficiados, no sentido simplesmente de que a escola muitas vezes leva o estudante a ter um pertencimento negativo, a acreditar que Uhum. tudo que está relacionado com a população negra é menos, é pior, é inferior, não vale a pena falar. Quando esse processo é revertido, isso tem um impacto positivo nos estudantes, né? Então, é o que eu penso. Isso aí, eu concordo. Eu concordo porque eu vejo acontecendo na nossa sala de aula, nas nossas discussões. Lá no CJC Feira, a gente faz alguns trabalhos que tocam no assunto, como, por exemplo, nas nossas lives de conversa. E aí a gente fez uma live de conversa recentemente sobre racismo que foi muito positiva, teve uma participação muito legal. E quando a gente trabalha com os temas lá com os alunos, eles falam, eles têm voz, eles têm vez e eles manifestam. Então é importante trabalhar isso. E aí eu percebo o seguinte, eu fico imaginando, será que essas manifestações que estão acontecendo agora, manifestações antirracistas que a população está levantando aqui, principalmente recentemente no Brasil e no mundo, será que essas manifestações no Brasil também não seriam, por exemplo, algum efeito da educação das relações étnico-raciais que está acontecendo? Talvez está um bom tema de pesquisa. Quer dizer, conversar, né, com esses jovens, adolescentes que estão nesse movimento e ver se a escola contribuiu em alguma coisa, né? Quer dizer, se Isso. a educação das relações étnico-raciais escolar, né? Porque Uhum, certamente existe uma reeducação para as relações étnico-raciais que vem da própria mudança da sociedade, né? uhum, A mudança que a gente vem acompanhando na mídia, mesmo que seja pontual, mas ela existe, né? A emergência das redes sociais aí, que também permitiu com que é, vários atores e atrizes que não tinham espaço, né, para falar sobre a negritude, tivesse agora um espaço para falar. Então, acho que é uma mudança social que vai nessa direção da educação das relações étnico-raciais. Ao mesmo tempo, a uhum, gente tem grupos se manifestando neofascistas, neonazistas. Então, uhum. assim, é uma sociedade aberta para esses vários discursos. O que eu acho é que, do ponto de vista da escola, a escola sim que tem que ter narrativas que são essas narrativas é, que o povo, né, que o Estado brasileiro decidiu. Então, o Estado brasileiro é laico. O Estado brasileiro Uhum. é antirracista. E ele é antinazista, o Estado brasileiro. Ele é antifascista na sua Constituição, nos documentos legais. Então não cabe essas narrativas na escola. Não é a democracia do eu posso ser nazista, não é essa. É a democracia da Constituição e dos valores que estão lá apregoados. Então, eu acho que sim, que essas todas as mudanças têm impacto nisso. Mas seria muito bom ouvir esses jovens e ver de onde vem esse processo de reeducação, né? Seria legal. Isso. E é isso, a professora Maura colocou aqui que a escola ainda é um espaço de colisão de forças, ela é um espaço de reprodução e manutenção das formas de poder, de fato, e por muitas vezes a escola legitima as formas de violência, uma delas é o racismo. A gente vê ainda muitas escolas onde as manifestações de racismo e de outras discriminações passam batido, e isso é uma ausência de relações étnico-raciais naquela escola que precisa ser sanada. Tem uma outra questão aqui, que é o seguinte: como é que você compreende a questão das relações étnico-raciais de maneira pensando no futuro, por exemplo? Você acha que existe um prazo para que a gente consiga contornar essas questões raciais ou melhorar significativamente essas questões raciais ao longo do tempo, ou não dá para ter uma perspectiva assim do futuro? Pergunta difícil, eu sei, esses exercícios de futurologia, mas é porque assim,
Como eu te falei, eu tenho estudado um pouco do afrofuturismo ultimamente, e assim, eu quero pensar futuros positivos para a população negra, que não seja mais tão vitimizada pelo racismo como é hoje. E eu acredito muito que a educação das relações étnico-raciais é o caminho para isso. Só que assim, como é que a gente pode pensar nesse futuro? Olha, talvez se a gente pudesse falar alguma coisa nesse sentido, menos do que fazer uma previsão, né? Mas talvez seja o nosso desejo, né? Eu acho que você tem, assim, total razão. A- o Monteiro Lobato, esse escritor, né, brasileiro, ele é aqui do interior de São Paulo, né, o Monteiro Lobato, acho que todo mundo conhece. Em 1926, ele escreveu um livro Uhum. que se chamava O Choque das Raças ou O Presidente Negro. E ele imaginava como seria o futuro, né, em 2000, acho que era 2200, uma coisa assim, Uhum. que seria a primeira vez que teria um presidente negro nos Estados Unidos. É Então, eu bom, acho que é. Então, vejam qual era a visão do futuro que essa sociedade eugenista da época, né, 1926 foi, de um escritor que era um escritor que tinha um engajamento na eugenia Uhum. moderna na época, né? Então, a visão era essa. Então, a gente tem que ser capaz de criar horizontes de perspectivas diferentes dessa perspectiva de que o negro sempre vai estar no fundo da sociedade. A gente Uhum. tem, senão a gente nunca vai ter essa sociedade. Né? Se a gente não acredita, não vislumbra essa sociedade, ela não vai existir. Uhum. Ao mesmo tempo, eu acho que a gente tem evidências boas. Você imagina que em 1964 saía um grupo, né, de 4 ou 5 ou até mais homens brancos no Alabama enforcavam uma pessoa negra por diversão. Então, eu não estou falando de 1864, eu estou falando de 1964. Uhum. E agora você vê um movimento que levou 2 milhões de pessoas na rua nos Estados Unidos, que era uma sociedade que vivia sob um regime de apartheid até 1960 e poucos. Quer Uhum. dizer, sim que a perspectiva é de que o futuro seja muito melhor, eu acho que sim. Não é linear. E muito menos não tem passo para trás. Tanto que olha o que aconteceu no Uhum. nosso país. De forma democrática. O próprio povo brasileiro decidiu, né, ele eleger, né, um governo com um discurso antidemocrático. Quer dizer, Uhum. a própria democracia tem essas idas e voltas. Agora, eu acho que sim, que a gente está num processo e que a gente tem que acreditar que uma sociedade igualitária, equitativa, justa, é a única sociedade possível. Porque o que a gente está vivendo agora é o reflexo do oposto. É uma sociedade desigual, ela é inequânime, né? Ela é injusta. Uhum. Então, uma pandemia, ela mostrou para o mundo inteiro como essa sociedade, baseada nesses preceitos da desigualdade, como ela é frágil. Uhum. Ela é frágil. Assim, ó, você tem 3 milhões de pessoas passando fome e que não estavam ontem. Assim, você tem 40 milhões de pessoas numa fila para receber R$ 600 por mês. Então, a gente tem que imaginar essa sociedade. Eu acho que sim. Valeu. Douglas, vamos para os encaminhamentos finais da nossa live, tá? Foi muito proveitosa até agora. Eu já começo te agradecendo imensamente. Foi um papo muito bom, muito necessário e muito importante. Valeu mesmo pela sua participação. Todo mundo que participou aí com comentários, mandando perguntas, participando aí na live com a gente, assistindo. Muito obrigado por vocês também. A live vai ficar salva lá no nosso Instagram. Compartilhem com o que vocês acreditam que possam fazer a educação das relações étnico-raciais acontecerem de verdade, tá?
mexam seus colegas, seus amigos, mobilizem a escola para a gente poder contribuir com essa luta e com esses objetivos, com essas metas, tá? Douglas, faz aí teus agradecimentos, tuas considerações finais. Só tenho a agradecer, foi um prazer compartilhar com você essa noite e agradeço muito, mando um abração para a Cláudia, para todo o pessoal aí e contem comigo aí, sempre que quiserem conversar um pouco, a gente está à disposição. Foi um prazer. Tá certo, muito obrigado. E assim, um obrigado especial aos professores de biologia, tá? Eu vi muitos professores de biologia aí, o pessoal da área. Valeu mesmo. Não tenham medo de levar a luta antirracista e a educação das relações étnico-raciais para as suas aulas. Façam isso com confiança e com bastante conhecimento, tá? Foi um E prazer entre estar em aqui com contato, vocês. né? Se Entre quiserem, entre em contato. Que a gente está sempre aberto a qualquer tipo de sugestão. Se quiser conversar com a gente, está fazendo um trabalho, queria uma bibliografia, é só entrar em contato. Procurem lá o e-mail do professor Douglas para entrar em contato com ele para pedir material e também outras pessoas na área. Tem muitos textos bons, quando ele falou da Petronilha e também da Nilma Lendo Gomes. Agora mesmo estava tendo uma live com Silvia Almeida, também muito importante. Vão lá pesquisar, porque a gente tem que se instruir. Tá bom? Então, um abraço para todo mundo. Fiquem em casa, fiquem seguros e vamos para a luta. Até mais. Obrigado.